Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o STF fora do ar. Por dias, o site do Supremo, incluindo o serviço de consulta processual, ficou inacessível. O tribunal agora apura quem foi o responsável pelo ataque hacker, investigação que será incluída no inquérito das fake news, que apura, na verdade, os ataques ao tribunal. A estrutura de tecnologia dos tribunais é obsoleta, isso já está claro há meses, especialmente desde que o STJ foi alvo de ataque e sequestro de informações. Agora, esse último ataque levantou um segundo ponto para o STF. A quantidade de robôs que acessam a página do Supremo para a extração de dados aumentou significativamente. É um caminho sem volta, mas a estrutura de TI dos tribunais não está preparada para isso. O alarme soou no STF, e agora o pessoal da tecnologia estuda criar uma estrutura para lidar com essa nova realidade. Para falar disso, nós chamamos Ivar Hartmann, professor do INSPER, que vive de extrair dados do Supremo para suas pesquisas. Mas antes vamos falar primeiro do habeas corpus impetrado pelo general Eduardo Pazuello no STF. O HC é assinado pelo advogado-geral da União, André Mendonça, e vai ser decidido pelo ministro Ricardo Lewandowski nos próximos dias. Pazuello pede ao STF o que já lhe é garantido, o direito de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Mas o ex-ministro da Saúde, símbolo do que deu errado no governo Bolsonaro no combate à pandemia, pede mais. Ele pede que possa se retirar da CPI se for submetido a algum constrangimento. Numa comissão parlamentar de inquérito, uma testemunha como Pazuello será, sem dúvida, alvo de manifestações políticas da oposição. Esta é também a razão de ser de uma CPI. O que Pazuello, portanto, está pedindo não é para simplesmente ter direito ao silêncio. Ele pede para ter o direito de não falar e também de não ouvir. Para comentar esses assuntos, nosso time completo: Juliana Cesário, ouvindo ao FMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Diego, eu queria chamar você para nós começarmos com o habeas corpus do general Pazuello. Queria que você explicasse o que está ali no pedido assinado pelo André Mendonça. André Mendonça, inclusive, só para a gente lembrar, candidato ao Supremo. Felipe, começando pelo final, né? É a AGU que está atuando nesse caso, a AGU que elaborou o HC. Isso tem um dispositivo expresso de uma lei aplicável aos servidores públicos que diz que a AGU vai poder atuar no caso de ex-titulares de certos cargos de Estado, que seria o caso do ex-ministro Pazuello. Então, a princípio, não tem nada de estranho na AGU estar por trás desse HC, está atuando nesse caso, embora o fato de ser o André Mendonça pode gerar aí algumas estranhezas, a gente já volta a elas rapidamente. Mas o HC, como você falou, parte dele é incontroverso, né? São coisas que o Supremo já vem fazendo, CPI atrás de CPI. Pessoas pedem habeas corpus para evitar o que quase aconteceu com o Fábio Weingarten na CPI essa semana, né? Quando os senadores consideraram que ele estava faltando com a verdade, né? Ele foi ameaçado de prisão. E no caso, essa parte é incontroversa, né? Já é pelo menos da maneira como o Supremo vem entendendo o CPI há bastante tempo. Se você acha que algo do que você disser lá, né, pode ser usado contra você de alguma forma, você pode pedir um HC preventivo para o Supremo para evitar esse tipo de ameaça de prisão. Então, isso é do jogo, né? Agora, tem algumas coisas, como você falou, que são ou mais novas ou mais controversas. Acho que a novidade está pelo menos para mim, a novidade estaria numa discussão que o HC propõe do tipo de pergunta que poderia ser feita ao ministro Pazuello, né, ex-ministro Pazuello, porque, equiparando-se ao que o Código de Processo Penal fala sobre testemunhas, o HC observa que o tipo de pergunta que você pode fazer para a testemunha não pode envolver valorações além do necessário, tem que ser retrospectivo sobre fatos passados, não pode ser sobre o futuro, não pode pedir opinião, né? E considerando que, no caso dos depoimentos essa semana, muitas vezes os senadores exigiam respostas sim ou não, o próprio HC fala, não, isso não é compatível com a função de
de testemunha, você está tentando forçar a pessoa a emitir um juízo sobre uma pergunta que pode ser uma opinião. Então, o HC faz esse tipo de argumento para pedir para o Supremo dizer que não pode fazer pergunta que não seja objetiva e retrospectiva. É difícil imaginar que o Supremo vai se colocar como um fiscal de antemão das perguntas que podem ou não podem ser feitas, né? Quem sabe se isso aparecer lá na frente, né, com uma discussão sobre perguntas já feitas, aí é outra história, mas acho muito difícil do ministro Lewandowski, que é o relator do caso, entrar nesse aspecto. Agora, tem outro aspecto que você mencionou que é mais controverso, né, que é se ele teria o direito de sair da sessão se for submetido ao que a petição descreve como os constrangimentos físicos ou morais, que claramente, né, o exemplo que a petição cita é o que aconteceu com o Fábio Weingarten também. E aí é estranho, porque entra numa situação mais complicada, que é a condição do Pazuello, né? A princípio, ele está lá como testemunha. Testemunha não pode, né, não comparecer, testemunha não pode mentir, testemunha não pode não falar nada quando indagada, né, nos termos da lei da CPI. Pelo menos é o que está na lei, mas o que torna você investigado por uma CPI? A gente sabe que essas condições podem mudar, de fato, da noite para o dia, né? Ou de um minuto para o outro, no contexto da própria CPI. E como investigado, aí ele tem todos esses direitos que a petição afirma. Então, é uma dessas situações em que faz sentido, do ponto de vista da defesa do Pazuello, né, tentar arredondar a condição dele para os benefícios a que ele faria direito como um investigado qualquer, ainda que formalmente ele esteja na condição de testemunha. E o último ponto, Felipe, já antecipando esse tipo de problema, né, há algumas horas o senador Renan Calheiros, relator da comissão, insistiu no caráter de testemunha, não de investigado, e falou, não, ele não pode usar o direito de ficar em silêncio, porque assim ele protege outros potenciais infratores, e não é sobre ele, é sobre o que ele sabe sobre potenciais infratores. Que é uma maneira também de mostrar como que é justamente essa briga que vai aparecer nos próximos dias. Afinal, ele é investigado ou ele é testemunha? E quem decide? É o que a CPI formalmente diz ou é o que está no ar implicitamente sobre a situação dele? Eu acho que tem um ponto interessante, Diego, e eu chamo já o Tomás, que foi exatamente o que você expôs, e conversando com alguns advogados e lendo também a petição do André Mendonça, assinada pelo advogado-geral da União, ele não pede isso, né? Não pede que seja descrita a condição dele como investigado. Já houve no passado outras pessoas que pediram ao Supremo para que fosse reconhecido que eles estavam sendo investigados. Se nós pegarmos as declarações que foram dadas pelos senadores nesses últimos tempos, é muito óbvio que Pazuello é um investigado ou será investigado na CPI. E talvez seja o grande alvo da CPI. Não para menos quando o Fábio Weingarten estava falando e começou a mentir na opinião dos senadores, o presidente da CPI, Omar Aziz, falou, a partir de agora eu não vou aceitar mais esse tipo de comportamento. Aí, circo preparado para o depoimento do Pazuello semana que vem. Então, de fato, não houve um pedido no habeas corpus. E se talvez ele tivesse pedido, talvez o Supremo tivesse reconhecido. Não, você está indo como na posição de investigado, justamente por todo o cenário que está descrito, inclusive pelos senadores. Diga, Diego. Só para complementar um último ponto, que pode aumentar ainda o nível de conflito, como você observou, essa petição é assinada, o HC é assinado pelo André Mendonça e outros 2 integrantes da AGU. Né? Eu consigo imaginar que o André Mendonça não vai estar lá, como uma das coisas que o HC pede é que o Pazuello seja acompanhado de advogado. Difícil imaginar que vai ser o André Mendonça que vai acompanhá-lo, né? Dado que ele tem a pretensão de, daqui a alguns meses, estar no Senado em outra condição, né? A condição de pleiteante a uma vaga no Supremo sendo sabatinado. E, nesse momento, aparecer do lado do Pazuello lá, acho que seria muito complicado para André Mendonça. Né? Ou em qualquer outra condição que a CPI queira ouvi-lo, inclusive, isso pode ser bastante complicado. Eu não lembro de advogado da União em CPI, comparecer em depoimento da CPI, não me lembro disso. Tomás, queria te ouvir sobre essa situação que a gente vai ver como é que o ministro Lewandowski vai resolver até semana que vem. O que você destaca desse habeas corpus? O que te chamou a atenção? Eu vou destacar um ponto relacionado com essa questão, né, ser investigado, ser testemunha, né, que está no cerne da discussão sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Mas antes, só queria esclarecer, acho que talvez... esclarecer não. Que eu entendi, talvez mais especificamente, do que o Diego falou sobre o André Mendonça, né?
Que é uma coisa ele ir como AGU acompanhando. A gente imagina que isso não vai acontecer. Mas ele não foi chamado para ir como testemunha, mas isso não seria impossível de ser imaginado, né? Ele era ministro da Justiça durante uma parte dessa crise, era AGU também, e a AGU esteve envolvida, inclusive, em negociações jurídicas envolvendo questões, né, questões de saúde pública e de fornecimento de medicamentos e vacina. Então, não poderia se imaginar que talvez ele possa ser chamado. E daí não como AGU, né? Ele talvez acompanhado de um advogado. O que eu ia falar era que me lembrou dessa discussão, né? Pensando, conectando coisas que as pessoas que acompanham, essas crises que a gente sucessivas que a gente tem acompanhado, ela tem uma relação com a crise que aconteceu em relação ao Bolsonaro, quando aconteceu a saída do ex-ministro Moro, do Ministério da Justiça, acusando o presidente Bolsonaro de tentar interferir em investigações da Polícia Federal, né? Em torno disso foi aberto um inquérito no Supremo Tribunal Federal, inquérito que na época estava com o ministro Celso de Mello. E havia uma discussão exatamente sobre o depoimento do Bolsonaro nesse inquérito. O Bolsonaro pediu para dar o seu depoimento por escrito. E o ex-ministro Celso de Mello, que era ministro supremo ainda na época, disse que não, que existe sim a prerrogativa de que algumas autoridades possam dar depoimentos por escrito, dentre as quais o presidente da República, quando são testemunhas. Mas exatamente porque ele não era testemunha, ele era investigado, essa prerrogativa de dar depoimento por escrito não existiria. Isso ficou em debate, na verdade, né, porque teve uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello. Discutia-se, não tivemos um posicionamento colegiado do Supremo sobre isso, e nem precisou ter, porque, no final das contas, o Bolsonaro disse: então eu vou exercer meu direito ao silêncio. Já que eu sou investigado, eu vou exercer meu direito ao silêncio, então não presta depoimento nenhum. Se eu não posso prestar por escrito, também não prestarei presencialmente. E mostrando que essa tensão entre as duas coisas é algo que é normal de investigações, é normal de inquéritos, é algo que acontece naturalmente. Mas concordo com você, parece que, destacando algo que se destacou na abertura, que o direito de ficar em silêncio do Pazuello é amplamente reconhecido, de não se incriminar, né, em certas situações. Parece que o que ele está querendo é controlar que tipo de pergunta pode ser feita, controlar, poder sair caso ele não goste do que está ouvindo, e daí é uma situação mais complicada. É mais difícil você dizer que ele pode sair caso ele resolva decidir que está sendo importunado, né, ou que ele próprio diga: estou sendo investigado, na verdade. Se ele quer discutir a condição formal dele, se ser testemunha não reflete de fato o que está acontecendo, como você disse, faria mais sentido que ele tivesse pedido isso ao Supremo. No Supremo que fosse exatamente, que, na verdade, por trás desse rótulo de testemunha, ele, na verdade, deveria ser considerado um investigado, e daí teria as prerrogativas de um investigado. Muito, muito rapidamente, Juliana, você ia falar alguma coisa? Não? Muito rapidamente, só se você olhar na última página lá da petição, a maneira como está formulado o pedido de que ele possa sair como medida extrema, ele possa se retirar, o Tomás falou em controlar as perguntas, quase como controlar o clima, né? Ele basicamente também está dizendo: eu não posso ser hostilizado no limite, né? É isso, eu não posso ser criticado pesadamente, eu não posso ser ameaçado. É muito difícil traçar a fronteira entre a ameaça de prisão e uma crítica pesada, né? Um dedo na cara de um senador. Pois é, aí fica aquela discussão, e eu já chamo a Juliana também, chamar de incompetente, chamar de provocador, chamar de qualquer adjetivo. A CPI não vai poder usar adjetivos. E numa casa política, numa comissão parlamentar de inquérito, é impossível se controlar isso. Se for assim, o depoimento dele não vai durar das 10 primeiras perguntas do relator do Renan Calheiros. Aí ele pega a bola e vai embora. Mas isso está bastante difícil que o Supremo conceda poder a ele esse direito, né, de levantar no momento que quiser, só porque se sentiu ofendido ou criticado por alguém. Juliana, queria também te trazer para essa discussão. Juliana está no mudo. Pronto. Saiu? Tá me ouvindo agora? Pronto. Beleza. Não, eu ia falar
que é interessante a gente observar esse caso e as chances do Pazuello, como vocês estão chamando a atenção, né, que são baixas, inclusive pela dificuldade de traçar essa linha, são baixas também se a gente observar esse contexto mais amplo, né, porque é um caso que envolve Covid, né, que a gente já viu que o Supremo ele tem sido super deferente a essa temática da Covid, né, é um caso que envolve liberdade do Legislativo de atuar, de interpretar a Constituição e de exercer os seus poderes. Então, todos esses elementos, né, que estão presentes aí, embora o Supremo já tenha se mostrado no passado bastante protetivo, né, dos direitos aí, de quem se apresenta perante uma CPI, nada indica que essa ordem vai ser concedida, pelo menos nessa extensão em que o Pazuello está querendo, né? Eu chamaria também a atenção, Juliana, para um outro ponto, que o relator é o ministro Ricardo Lewandowski, que tem sido, inclusive, algumas pessoas estão chamando de ministro da Saúde dentro do Supremo, justamente na falta que eles identificavam no Ministério da Saúde. E mais do que isso, eu me recordo de quando Renan Calheiros era presidente do Senado e Eduardo Cunha presidente da Câmara. O Eduardo Cunha, quando fazia visitas ao Supremo, era recebido pelo Lewandowski, presidente, com as portas abertas. Ele chamava a imprensa para acompanhar a conversa dele com Eduardo Cunha. Mas quando o Renan Calheiros ia, a gente perguntava, ué, mas não vai abrir a porta para a gente acompanhar também a conversa? E com o Renan Calheiros, não. O Renan Calheiros, as conversas eram reservadas, tão boas eram as relações do Lewandowski com o Renan Calheiros. Então, isso também chama atenção. Só um último ponto, Felipe. Claro, eu concordo com a Juliana, acho improvável nessa extensão ser concedido, mas acho que a gente está de acordo que justamente na parte incontroversa o direito ao silêncio vai ser concedido, né? Assim, o direito dele de ficar quieto, não responder. Difícil imaginar, mesmo com o ministro da Saúde no Supremo, que o ministro Lewandowski não vá conceder nessa parte o HC. Certo? Todo mundo de acordo? Só tem aquilo também, né, Diego? Como ele está indo na condição de testemunha, algumas perguntas objetivas sobre condução do Ministério, coisas públicas, isso também pode dar problema. Ele pode dizer, não quero responder, mas se são fatos públicos, talvez ele tenha que dar alguma explicação sobre condução do Ministério. Mas a gente vai ver, e esse é um problema. Na verdade, para mim, já está dado o problema. Nessa dúvida sobre se ele é investigado ou testemunha, ou se ele é um carimbo de testemunha, mas na cara que é investigado, a CPI vai virar uma grande confusão. A sessão tem grande chance de se transformar numa confusão justamente por isso. Se ele se nega a falar sobre contratos do Ministério da Saúde, pode? Eu posso me autoincriminar, mas sim, mas você aqui é testemunha, você tem que falar do fato objetivo, público, notório. E aí, ele vai poder ficar em silêncio sobre isso? Então, muito provavelmente, nós vamos ver na CPI esse debate, justamente pela falta também de um pedido claro ao Supremo para que ele se colocasse. Talvez aí a base governista vá tentar na CPI colocar isso como questão de ordem, né, como uma preliminar. Afinal de contas, ele está aqui como, e aí a gente pode talvez ter um direcionamento mais claro sobre o que vai ser perguntado a ele. Mas, pelo menos, isso está bastante claro, né? Com confusão haverá. Eu queria passar para o nosso segundo ponto, chamando o Ivar. O Ivar não quis falar de CPI. Nosso setorista de CPI é o Diego. Ivar, essa semana a gente percebeu que o Supremo passou pelo mesmo problema que o STJ no ano passado. Foi ano passado já, né? No ano passado, uma tentativa de invasão de um hacker. E dessa vez, pelo menos, não houve sequestro de dados, etc. E isso acendeu uma luz amarela no tribunal, na verdade a luz vermelha, né, porque o site ficou fora do ar por alguns dias, mas também um outro alarme que tocou. Primeiro eu queria que você falasse sobre esse tipo de ataque e a gente reforçar aquilo, né? Os tribunais brasileiros parecem que não estão preparados para lidar com esse tipo de ameaça, né? Eu acho que é importante separar o ataque em si, a frequência de ataques, a existência de ataques, não só a sites de tribunais brasileiros, mas sites de órgãos públicos em geral, até de empresas privadas. A existência desses ataques é uma coisa. O nível de sucesso que esses ataques eventualmente têm é outra coisa bem diferente. Então, o fato de o Supremo ter sido vítima, né, o site do Supremo, o sistema do Supremo ter sido vítima de um ataque hacker, não é necessariamente nem algo incomum e nem um problema.
porque esses ataques são constantes. Dependendo do tipo de ataque, é muito comum e muito constante. O que é um problema é se esse ataque alcança um nível de sucesso que não deveria alcançar, porque obviamente existem ataques mais simples, né, ataques que são vulnerabilidades já conhecidas há muito tempo, que não exigem grande conhecimento e que às vezes, né, é aquele adolescente ou aquela adolescente de 15 anos que entende alguma coisa e já tenta aquele tipo de ataque mais simples. Tem outros ataques muito mais sofisticados, muito mais complexos. Então, o que é preocupante, ou seria preocupante, é se um ataque talvez muito simples acabasse tendo sucesso. E eu acho que nesse caso do Supremo mais recente, agora, é muito difícil porque a gente fala sem todas as informações, né? Mas não parece ter sido o caso. Não parece ter sido um caso de que o ataque teve o sucesso que poderia ter tido ou que pretendia ter. Então, como alguém que, como cidadão, mas até como alguém que usa, digamos assim, né, os sistemas do Supremo, acessa o site, faz consulta de processo e tudo mais, esse episódio recente não removeu, digamos assim, minha confiança em relação à TI do Supremo. Até aqui parece que estão reagindo como deveria reagir. Agora, o próprio, qualquer site do INSPER, da FGV, o site do Supremo, o site do Jota, sofre milhares de ataques e tentativas de invasão todo santo dia. O que o Supremo já decidiu foi tirar aquela versão antiga do site do ar, porque o site do Supremo ele tinha essa face nova e ainda te permitia olhar o site antigo para quem sentia saudade, né? Eu também, às vezes, conseguia me achar melhor no site anterior, então, às vezes, eu fazia isso. Mas aquele site tinha um problema, parece que deixava já algumas portas abertas, e o Supremo decidiu agora tirar isso do ar. A outra coisa, Ivar, e aí eu depois chamo o pessoal para também falar sobre isso, o Supremo percebeu uma quantidade grande e cada vez maior de instituições que usam robôs para extrair dados do Supremo. Isso é uma realidade, não tem como fugir, mas o Supremo parece também não estar preparado para isso. O que você que lida com esse tema, com extração de dados, com essa grande quantidade de dados que inclusive é necessária para pesquisa empírica, que tipo de providência o Supremo deveria tomar para se preparar para isso? Eles falaram, desde o ano passado a quantidade é cada vez maior. Não foi isso que derrubou o site do Supremo, eles dizem, foi ataque e hack. Mas eles já estavam percebendo que isso poderia virar um problema. O que dá para fazer? Olha, a boa notícia é que grande quantidade de dados e obter grande quantidade de dados não significa grande quantidade de acesso necessariamente e grande número de acessos, e também não significa necessariamente grande uso do sistema de transmissão, digamos assim, né, da capacidade de receber acesso, de receber os que a gente chama os requests por parte do tribunal. A saída que permite fornecer para a população, para empresas, para a academia, para todas as pessoas que querem consumir esses dados públicos, né, do Supremo, a saída para poder oferecer muito dado, que me parece o resultado, né, da obrigação legal, porque é um tribunal com muitos processos, é utilizar o famoso sistema de API, ou seja, ao invés de forçar as pessoas a botar uma máquina para consumir o dado que está no site como se fosse uma pessoa, usa um sistema separado que é feito para a máquina consumir aquele dado e para pegar aquele dado. Isso poderia diminuir bastante o número de acessos, a frequência de acessos, e no mais acho que também tem ganhos em termos de segurança, separar, né, as frentes de acesso do Supremo. Tem uma frente que é a comum, a tradicional, que é o site, para pessoas que estão acessando processos isolados, por exemplo, estão baixando acórdãos isoladamente, manualmente, e tem uma outra frente separada, que é essa da API, que é o padrão da indústria, digamos assim, no mundo inteiro, inclusive em outros órgãos públicos já se adota, para esse consumo por máquina. Então, assim, existem soluções e é possível que talvez o tribunal, nos próximos meses, considere com mais, esteja mais inclinado a adotar esse padrão da API do que já esteve no passado. A gente soube que tem uma decisão pelo menos um estudo que vai se transformar em decisão para fazer API, mas claro que isso exige recurso e também tempo, né? Mas isso estava muito claro
para o Supremo, e agora o sinal está evidente que é preciso fazer isso, e talvez isso ajude, como você falou, também na segurança. Tomás, você queria fazer uma pergunta também, né, Tomás? Acho que uma primeira observação, exige recurso, exige tempo, mas outros órgãos públicos têm. Há órgãos públicos que têm APIs funcionando, né? Quem faz pesquisa no Congresso, por exemplo. O Supremo ficou para trás, né? O Supremo ficou para trás nisso. Tem uma API. O que eu ia falar para o Ivar, acho que tem a ver com, acho que está por trás do que ele estava falando, né? As duas perguntas. Um é, as pessoas falam de ataque ao Supremo, tem tipos de ataques muito diferentes, né? O que está sendo atacado? Uma coisa é você tentar obter informações secretas dentro da rede de computador, né? Algo, voto em elaboração, alguma coisa assim, que você não deveria, ou querer acessar contas de e-mail, ou mesmo travar contas de e-mail, que foi inclusive que teria acontecido no STJ, né? Outra coisa que também às vezes chama de ataque é o ataque ao site, né? Que às vezes o que faz é tornar o site mais lento, ou derrubar o site, para de funcionar. E são coisas muito diferentes, e me parece que tem uma relação entre as duas coisas, às vezes, que é um robô, né, do bem, um robô que está lá, uma maquininha, um programinha rodando para obter informações de uma pessoa que precisa daquelas informações que são públicas, é importante enfatizar isso, para fazer pesquisa, ou para trabalhar, né? Pode ser um advogado, pode ser uma empresa, pode precisar daqueles dados, e tudo bem, são dados públicos, saber, né, o que está sendo decidido, quanto tem sido decidido, como tem sido decidido, isso é algo que faz parte. Mas às vezes uma maneira de você derrubar um site é exatamente fazendo múltiplos acessos, né? Fazendo um ataque no qual você simula muitos acessos simultâneos, o site não dá conta daquilo. Então, acho que talvez essa questão, né, diferenciar as duas coisas, né? O Supremo mesmo no começo parecia não estar, na primeira nota, disse que não tinha muita certeza se era uma coisa ou outra, agora parece que tem certeza que foi um ataque mesmo, e separar os dois problemas. Uma coisa tem gente acessando e procurando muito dado, e isso pode afetar o site, e isso é um problema organizacional do Supremo, né? Se isso afeta o site, o Supremo tem que dar um jeito para isso, assim como se muitas pessoas individualmente, de repente, resolvessem fazer isso também, poderia ser um problema para o Supremo. E separar de um tipo de ataque que se usam exatamente esse mecanismo para derrubar um site, mas mesmo assim, me parece que seria uma coisa que derruba o site, né? Não busca informação, não é algo que gera um outro tipo de problema que às vezes quem acompanha isso na imprensa talvez fique preocupado. Não, é isso mesmo, mas acho que usar outros exemplos de ataque ajuda a tentar a gente compreender qual é o cenário para o qual o Supremo, e mais especificamente, né, a TI do Supremo, precisa estar constantemente preparada e trabalhando em cima disso e se aprimorando e tentando antever o próximo passo, né? E esse cenário ele é sofisticado, ele é complexo no sentido que tem vários tipos de ataques diferentes. O tipo de ataque para tentar derrubar, né, tirar o site do ar, é aquilo que comumente se chama de DDoS, né, Distributed Denial of Service Attack, ou seja, um conjunto de pessoas procura fazer um número tão grande de acessos, de requests, né, de informação para aquele site, que é um número que o site não consegue, né, ele está preparado para receber, sei lá, 2 visitas por minuto, de repente ele está recebendo 1000 visitas por segundo, e aí ele sai do ar. Das informações... Foi o que aconteceu no TSE, né, Ivar? Foi o que aconteceu no TSE. A tentativa foi essa no ano passado. Isso é uma prática que já tem, sabe, pelo menos 20 anos, então é meio que o básico, né? Essa TI de um órgão público está pensando em do que precisa se proteger, isso é meio básico. Isso tem um certo custo também de infraestrutura para estar absolutamente robusto quanto a isso, mas das informações que eu pude coletar em relação, e aí o Recon talvez tenha informações mais detalhadas do que eu, mas das informações que eu pude coletar em relação a esse ataque ao Supremo, não acredito que tenha sido isso. Está parecendo menos que foi uma tentativa de tirar o site do ar, e mais uma tentativa de obter certas informações que não são públicas, que foi um outro exemplo que o Tomás deu. E no limite poderia ser, porque tem um rumor de que teria sido um ataque daquilo que se chama de injeção de SQL, que uma maneira de explicar é que existem, claro, o sistema do Supremo tem bancos de dados, muitos dos quais não são acessíveis para o público em geral, e aí a pessoa usa um ataque, uma vulnerabilidade no sistema, para ela acessar um banco de dados que ela não deveria poder acessar, e aí ela pode obter certas informações que não são públicas, como, por exemplo, né, login e senha de pessoas, de usuários, servidores do tribunal,
ela pode também mudar informações desse banco, ela pode, no limite, apagar esse banco. Então, é um tipo de acesso que explora essa vulnerabilidade. O rumor é de que teria sido esse o tipo de ataque. Então, o ataque seria ou para buscar obter certas informações que não são públicas, ou talvez tentar alterar certas informações no sistema, no banco de dados do tribunal. Quando houve o ataque ao STJ, conversando com um ministro, ele disse que muitos dos servidores usavam a mesma senha para o sistema do STJ, a mesma senha que usavam, por exemplo, para um e-mail, para um site qualquer de busca, tipo, para fazer compra, etc., e que isso fragilizava o tribunal. Já houve no passado, a TI teve que lidar com alguns erros, alguns problemas do próprio sistema. Um deles foi o sistema deixava um buraco que qualquer pessoa seguindo o registro das decisões acessasse a outras decisões que ainda não tinham sido proferidas. Então eu conhecia algumas pessoas que conseguiam acessar mandados de busca e apreensão ainda não cumpridos, porque o sistema deixava esse buraco, e isso acabou virando assim, foi o que permitiu, por exemplo, ao jornal Estado de São Paulo divulgar toda a delação do Odebrecht antes de o ministro Fachin iniciar alguns dos inquéritos, inclusive. Era esse buraco que estava aberto no sistema, e aí o repórter, muito espertamente, pegou essas decisões que estavam abertas e divulgou. Mas esse já era um outro problema. Agora o Supremo vai ter que lidar com isso. Agora uma dúvida, hein, Ivar? Quanto tempo geralmente isso demora para ser feito, uma API? Depende muito de qual é o tipo de dado que essa API ao qual essa API vai permitir o acesso. Pensando no caso do Supremo, assim, quais são os dados públicos, né? Segundo, né, a resolução já muito antiga do Conselho Nacional de Justiça, né? A gente tem o conteúdo das decisões, mas não o conteúdo das petições, ou seja, não é o conteúdo de todo o processo, é o conteúdo das decisões. Em tese é público para toda e qualquer pessoa, os andamentos processuais, nomes das partes, quem decidiu, dados básicos sobre o processo. Essas são informações que já estão digitalizadas, né? O tribunal já tem bancos muito bem administrados para isso há muitos anos. Então, não é um cenário em que primeiro tem que montar a informação, montar o banco para daí construir a API. Não, esse banco já está pronto, né? Já está muito bem estruturado, até porque as consultas lá internamente já são feitas assim. Então, no caso do Supremo, não acho que eu tomaria cuidado para não superestimar os recursos e o tempo necessário para implementar isso. Eu acho que a razão pela qual a API não foi adotada mais cedo, no caso do Supremo ou de qualquer outro tribunal, é muito mais falta de vontade política, digamos assim, do que custo ou entraves técnicos. Ivar, tem uma pergunta, talvez puxar um fio que apareceu no início da sua fala, que eu acho que pode ser importante para os nossos ouvintes. Na nota inicial, quando o Supremo ainda não tinha muita ideia do que tinha acontecido, eles mencionam os robôs do bem, né, que são utilizados por escritórios e pela academia para fins legítimos. E eu queria te ouvir um pouco de qual a importância de considerar também a academia como um stakeholder nesse debate, né, a maneira como o Supremo lida com isso, né. Tem diferentes arranjos possíveis que podem promover segurança de variadas maneiras, mas tem certos arranjos que podem ser ruins para a pesquisa acadêmica sobre o tribunal. Então, queria te ouvir um pouco sobre qual a importância de um Supremo que seja, de alguma forma, permeável a esses robôs do bem para fins acadêmicos, né? Por que isso também seria uma coisa importante? Como seria importante? Tem pelo menos duas dimensões disso, né? Uma primeira dimensão diz respeito a, falando de robôs do bem, e aí não é só, né, aqueles desenhados e utilizados pela academia, mas que fazem coleta de dados públicos por parte de entidades privadas, né, fins lucrativos, até outras entidades públicas que estão coletando dados públicos via robô e tudo mais. Então, acho que é importante fazer uma distinção entre hoje quais são as condições de acesso e quão bem-vindos são esses robôs do bem no site do Supremo em relação ao judiciário em geral. Tanto o site do Supremo quanto o site de quase todos os outros tribunais superiores, posso garantir pelo menos em relação ao STJ, TSE, que são sites com os quais
já trabalhei com dados, já fiz pesquisa, os robôs do bem são muito, muito mais bem-vindos do que tribunais regionais federais ou tribunais estaduais. Então, é o paraíso, né? O site do STF, o site do STJ, o site do TSE e outros tribunais superiores para pesquisadores e para quem trabalha com esses robôs do bem, está tentando acessar e produzir alguma coisa útil para a sociedade a partir desses dados públicos. Os sites dos tribunais superiores comparados com os sites dos tribunais regionais federais e estaduais, os sites dos tribunais superiores são o paraíso. E nesse sentido, acho que é importante reconhecer também, é um serviço que prestam, ainda que, como eu falei antes, seria muito melhor se houvesse API, e também acho que a API né, para esses tribunais já poderia ter aparecido. Mas assim, justiça seja feita, hoje ainda é muito mais fácil para a academia acessar via esses tribunais superiores. Agora, aí falando de academia especificamente, alguma coisa que importa também é que, justamente por ser dados públicos, a gente não quer um cenário em que exista uma barreira que é técnica e que acaba, portanto, sendo também financeira para acessar esses dados públicos. Então, ele deveria ser público e com o mesmo custo para todo mundo obter a totalidade dos dados públicos de um determinado tribunal. Porque se para obter esses dados eu preciso desenvolver esse robô, que tem um certo custo, né, e eu levo algum tempo para fazer isso, eu estou criando uma barreira. E hoje a realidade triste é muito mais difícil para, né, uma instituição pública, uma universidade pública, poder fazer pesquisa usando esses dados, justamente porque existe essa barreira que implica em know-how, implica em montar equipe, implica em infraestrutura, implica em custos financeiros. O uso das APIs, a transição para um sistema de APIs, não ia zerar essa barreira totalmente, mas iria reduzir essa barreira muito, muito. Seria um grande fator de equalização e de nivelamento, digamos assim, das chances de acesso para a academia brasileira a esses dados públicos. Agora eu queria chamar Tomás, Diego e Juliana para um outro ponto, e também fique à vontade. Depois desse ataque, e a gente estava tendo essa discussão aqui antes de começar a gravar, já com uma divergência clara entre Diego e Tomás, depois desse ataque, o Supremo decidiu incluir esse fato no inquérito das fake news. Tomás, você acha que essa é uma decisão ok, investigar esse ataque hacker naquele inquérito das fake news? A gente estava tendo essa discussão aqui, né? Acho que a gente tem diversas críticas a esses inquéritos que o Supremo abriu para defender a si próprio, né? A maneira como isso é conduzido, inclusive a interpretação do regimento, que me parece equivocada. Exato. De que há crimes acontecendo, fatos acontecidos no edifício do Supremo Tribunal Federal, se tornou uma coisa abstrata. Qualquer ataque ao Supremo Tribunal estaria dentro dessa grande permissão, né? E, portanto, nesse inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, dito isso, que eu sou crítico ao inquérito em si, mas dado que ele existe, e dado que ele foi referendado pelo plenário do Supremo, ele existe e não é uma idiosincrasia do Toffoli, né, ou do Alexandre de Moraes, que foi quem abriu e quem conduz esse inquérito, mas isso tem uma aprovação dos ministros de maneira geral, me parece que isso é, de fato, um ataque ao Supremo. Então, de todas as coisas, a gente viu, às vezes, coisas muito mais longe dessa definição específica sendo investigadas, né? A gente viu, inclusive, notícia em revista que acusava ministro do Supremo ou que fazia algum tipo de insinuação de algum tipo de ato problemático sendo feito pelo ministro Supremo, tendo decisão dentro desse tipo de inquérito no Supremo para proibir a sua divulgação, por exemplo, né? A gente teve isso logo muito no começo do inquérito. É algo muito mais tênue, muito mais longe do que a gente está falando de um ataque ao Supremo. Se de fato isso foi um ataque hacker, e parece que foi a instituição, parece que está mais perto das coisas que o Supremo poderia investigar. Precisaria o Supremo investigar isso? O Supremo não poderia simplesmente entrar em contato com a Polícia Federal, com quem quer que seja a autoridade policial responsável por investigar esse tipo de crime e deixar essa informá-la disso, como qualquer outra pessoa, né, fazer um BO, informando que isso aconteceu e deixar que ela conduzisse por si própria, sem atuação de um ministro do Supremo na condução do inquérito? Claro, acho que sim.
Mas, dado que o inquérito existe, me parece que é das coisas mais próximas de um efetivo ataque ao Supremo. Então, talvez essa seja a nossa discordância. Então, o Diego, acho que ele ia falar que eu acho que ele acha que, na verdade, não, que o Supremo talvez não devesse estar investigando esse tipo de coisa. Eu quero perguntar para o Diego por que ele discorda do Tomás. Eu acho que esse inquérito, né, uma coisa é dizer que era excepcionalíssimo e as condições nas quais... 2 pontos. Primeiro, o Supremo aceitou, era uma condição excepcional, havia no ar esse discurso justificador de que outras instituições de proteção e de investigação teriam se omitido, então o Supremo teve... Vamos assumir que concordamos com isso. Aí, ao reconhecer que não precisava ser o Supremo, eu acho que então não deveria ser o Supremo. Mas tudo bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto ainda que eu concordo com o Tomás, que se é para fazer essa interpretação do regimento do Supremo, né, que um crime que tem ocorrido contra a rede do Supremo, os sistemas do Supremo, de fato pode ter ocorrido no prédio do Supremo, então é a atualização mais plausível desse artigo do regimento para o mundo virtual. Certamente mais plausível do que a leitura que vários ministros fizeram, né, de que agora tudo está no virtual, então, né, você tuitou sobre o Supremo, nossa, tem a ver com o Supremo, exagerando, mas já está se descolando bastante do que esse caso de fato é. Esse aí tem mais a ver, concordo. Agora, o que eu não consigo entender, além de tudo, por que precisa enviar para o mesmo inquérito? Por que não abre de novo o inquérito? É como se fosse assim, o Alexandre de Moraes, ele está prevento, né? Eu não sei nem como descrever isso tecnicamente, para tudo que diz respeito a ameaças ao Supremo. Essa é uma categoria, né, processual relevante agora para a gente... Começa o inquérito de novo, aplica o artigo do regimento de novo. Abre outro inquérito, né? Abre outro inquérito. E aí, se tiver que designar o Alexandre de novo, tudo bem, mas aí é um outro inquérito. O problema é que esse inquérito vai se inflando e fora o ponto importante que o Tomás levantou, não precisava ser o Supremo, mas então aí eu acho que se não precisava, não deveria. Mas a gente vai, mais do que aceitar uma exceção, né, uma coisa excepcional, não uma exceção, o Supremo validou, beleza, bola para frente, mas aceitar isso, e aí a gente vai radicalizar de aceitar uma coisa num contexto excepcional para dizer que, então, esses poderes todos, se concentrar na mão do Alexandre, eu acho ruim a solução. Acho que, então, no mínimo, se eu fosse concordar parcialmente com o argumento do Tomás, beleza, o mais próximo possível seria isso, o ataque no Supremo Regimento está valendo. Se você quer deixar de lado os outros problemas que isso gera em termos do sistema constitucional, acusatório, que foram discutidos, você quer dizer, não, esse caso também é um caso para inquérito, então faça um novo inquérito, não o mesmo inquérito, que eu acho que é demais. Até porque você acaba prolongando eternamente esse mesmo inquérito, e a gente imaginar que tem toda uma questão do ministro Alexandre de Moraes ter sido o ministro designado nessa ocasião, né, em razão, né, da sua pessoa, das suas habilidades, da sua posição na corte, para conduzir esse inquérito, se ele se torna um inquérito eterno, né, não só a posição do Alexandre de Moraes, ela se expande, mas se a gente pensar que não vai ser eternamente ele, né, a presidir esse inquérito, que isso pode haver um sucessor no inquérito que não é fechado nunca, né, fica muito solto em termos não só do poder do relator atual, né, mas de um eventual futuro relator que possa herdar um inquérito imenso e muito aberto. Se eu pudesse, queria fazer uma pergunta pro Ivar aí, dando as boas-vindas para ele aqui também. Se você notou, se você percebeu uma diferença em termos de acessibilidade ou de segurança no Supremo a partir da presidência do ministro Fux ou não, né? Porque isso foi uma coisa que o ministro Fux frisou muito, né? Pelo menos colocou na sua meta, na sua retórica, muito, muito presente a questão da digitalização, da informatização e de possíveis revoluções que poderiam advir desse uso da tecnologia no direito e no Supremo, que foi uma coisa até que algum tempo atrás a gente comentou com uma certa preocupação, né? Em que medida, como que seria isso aplicado na prática, que isso deveria ser bem discutido, para a gente entender como que essa tecnologia entraria e não poderia mais atrapalhar do que ajudar. E eu queria saber se na prática, de fato, houve alguma mudança, se isso é um ponto de virada, se isso é perceptível a partir do início da presidência do ministro Fux.
Perfeito, Juliana. É justamente porque afirmações assim, né, de vamos dar um salto em termos de digitalização do Supremo, elas podem abranger muitas coisas, depois também se torna difícil medir e testar o quanto, né, dessa meta foi alcançada. E aí é perfeitamente possível que tenha, né, uma significativa melhora, por exemplo, no sistema que advogados e advogadas estão usando para fazer peticionamento. Esse não é um sistema que eu uso, esse não é um sistema que eu acho que, né, acadêmicos usem em geral para fazer essas pesquisas de coleta de dados e tudo mais. Então, talvez tenham havido grandes melhoras em termos de uso de tecnologia pelo tribunal, mas só foram em áreas que a academia, para fazer esse tipo de pesquisa, fazer acesso usando aí esses robôs do bem, usa. Eu, pessoalmente, não notei na gestão do ministro Fux nada de diferente, nem para bem nem para mal, nessa prática de coleta de dados em massa. Eu também não ouvi nenhum comentário do pessoal que atua, né, nesse ramo de Lotex, que também tem diversas Lotex, dezenas de Lotex hoje no país que também fazem coleta de dados. Não vi nenhuma reação, nenhum comentário, seja de que piorou, seja de que melhorou. Assim. Então, acho que se essas melhorias, esses avanços em termos de tecnologia por parte do tribunal aí que o ministro Fux está promovendo, se ocorreram, acho que foram em outras frentes. Tem uma parte mais estética, como alguém escreveu aqui no nosso chat, e é a única pessoa que riu, inclusive, que é a criação daqueles hot sites para comemorativos, etc. Aparentemente tem ficado só nisso. Queria partir para a nossa rodada final, chamar primeiro a Juliana para a gente destacar um fato, personagem ou uma decisão da semana. Juliana, o que você destaca nessa semana que terminou? Tá no mudo, Ju. Vou chamar o Diego, até você conseguir tirar do mudo, Juliana. Tá, então eu vou voltar à CPI. Nosso setorista de CPI, vamos lá. Não, setorista de memes de CPI, talvez, no máximo. É o que está dentro da minha expertise, da minha habilidade. CPI é um tema complexo, estou só aqui tentando entender. Mas eu acho que uma coisa interessante que apareceu na CPI essa semana, no depoimento do Fábio Weingarten, foi o diálogo entre, né, o Omar Aziz e o Renan Calheiros, né, respectivos presidente e relator da CPI, e entre outros senadores sobre, né, o que fazer com relação à prisão ou não do Fábio. E é interessante porque, de fato, né, no direito brasileiro, todo mundo, quando faz faculdade de direito, acha isso fascinante, né, que qualquer pessoa pode dar voz de prisão. E essa era uma oportunidade que os senadores poderiam, então, na condição de cidadãos e cidadãs, e não senadores, né, pedir a prisão, determinar a prisão do Fábio, mas não o fizeram. E aí ficou uma interação interessante com o senador Omar Aziz dizendo: eu não vou pedir em nome da comissão, se vocês quiserem, né, como cidadãos e cidadãos, então façam. Eles disseram: não, a gente não vai fazer, a não ser que você faça. Então, foi um diálogo interessante que mostra que a questão ali não era o que era juridicamente possível, né, mas sim o que era, digamos, institucionalmente adequado naquele momento. Os senadores claramente não quiseram assumir a responsabilidade individual de usar esse poder mágico que aparece nos livros de direito de qualquer cidadão poder, né, determinar que alguém foi preso em flagrante. Isso me chamou a atenção. Lembrando que na CPI, quando o Chico Lopes foi preso, a decisão foi do presidente da CPI, do senador Belo Parga, e eu estou tentando me lembrar aqui de outra CPI em que houve um caso como esse. Eu já vou lembrar, mas, Juliana, você, o que você destaca? Esse meu microfone não está ajudando muito hoje, né? Vou destacar a continuidade do julgamento que a gente comentou, né, na semana passada, que é o caso do censo, em que havia decisão do ministro Marco Aurélio, né, determinando a realização do censo, e esse caso está no plenário virtual, ainda não fechou, fecha hoje, mas parece que vai levar a divergência aberta
pelo ministro Gilmar Mendes, que é bem no sentido do voto que a gente também comentou sobre renda básica, né? Ele foi pelaquela solução de que não deveria ter uma aplicação imediata e que essa determinação deveria ser para o exercício financeiro seguinte, ou seja, 2022. Então, o ministro Gilmar Mendes seguiu essa linha do voto dele da renda básica, que a gente comentou bastante, nem acho que sejam casos iguais, né? Mas ele seguiu pela mesma lógica e parece que vai prevalecer. Mas eu destacaria ainda nesse caso que o ministro Nunes Marques abriu uma outra divergência, né? Curiosamente dizendo que, na verdade, não teria nenhuma obrigação de realizar esse censo nem agora, nem no ano que vem, porque estamos numa situação excepcional de pandemia e que deveria ser feito um juízo de quando a pandemia passasse e que isso fosse viável, então não haveria uma obrigação do executivo de fazer isso agora, e é interessante porque isso contrasta muito, né, com os próprios argumentos que ele mesmo trouxe naquele voto sobre abertura de templos e de igrejas. Então, acho que esse caso aqui oferece essas possibilidades de observação. Maravilha. E o ministro Marco Aurélio, depois que a gente publicou a matéria, mandou mensagem dizendo que não determinou a realização do censo esse ano. Ele disse que era para que fossem dadas condições ao IBGE para isso. A gente falou disso no episódio passado. Tomás, e você, o que você destaca? Bem, essa semana eu vou destacar uma decisão que foi dada, né, a gente falou, inclusive tem a ver com o nosso assunto do início, né, o ministro Lewandowski, como ministro da Saúde no Supremo, ele deu uma decisão numa reclamação essa semana em relação ao Rio de Janeiro, né, sobre o cronograma de vacinação do Rio de Janeiro, que tinha determinado prioridade para forças de segurança e profissionais da educação, e basicamente o ministro Lewandowski colocou, né, reafirmou uma decisão anterior da primeira instância, que tinha sido derrubada pelo TJ, mas enfim, basicamente dizendo que deveria ser seguido o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, né, o PNO. Eu acho isso interessante porque, né, para além de ser um tema de pandemia, e a gente vê a atuação do Supremo pontualmente, isso se relaciona com duas coisas que a gente já vem mencionando aqui. Né? É interessante que, nesse caso, né, o que queria ser feito no plano local era uma exceção ao plano nacional. E o ministro Lewandowski disse, não, segue-se o plano nacional. No plano nacional já existe até uma prioridade relativa, existe alguma prioridade dada a funcionários da educação e a forças de segurança. Você não pode dar uma prioridade maior que essa. Deveria seguir esse plano nacional, inclusive enfatizando que mesmo quando o Supremo determinou a liberdade, né, de estados e municípios tomarem suas próprias decisões, ele sempre enfatizava a função do governo federal de coordenar e organizar nacionalmente isso. Então, nesse caso, estaria dentro dessas condições. Para excepcionar, vem a outra coisa que o Supremo vem enfatizando. Você precisa ter condições específicas da sua região e precisa de dados, precisa de fatos. Então, havia uma crítica, inclusive, à falta de apresentação de evidências científicas ou empíricas que justificassem, né, que nesse caso específico, no caso do Rio de Janeiro não seguir o Plano Nacional. Então, era uma decisão que, enfim, enfatiza essas duas coisas, né, a função do governo federal como coordenador, a importância de quem é que vai tomar essa decisão, mas no caso os estados e municípios também, que eles tomem decisões que sejam também baseadas em ciência, em fatos, então isso é cobrado deles também. E por fim, essa ideia, né, parece que o governo federal tem uma certa imagem pública, às vezes até propagada pelo presidente, né, pelo Bolsonaro, de que o Supremo sempre atua contra o governo federal, né, e deixa os estados e municípios fazer o que quiserem. Claramente, isso foi um caso em que o ministro Lewandowski, que é alguém que é crítico ao governo federal, tomou decisões importantes criticando a atuação do governo federal na atuação da pandemia, nesse caso, falou, não, tem um plano nacional, o plano nacional deve ser seguido, você não pode simplesmente, você não tem o poder de simplesmente sair dele. Para isso, talvez, ser possível, precisaria de dados que não foram apresentados. Então, por hora, está suspensa essa decisão específica, um decreto, e vale o Plano Nacional no Rio de Janeiro. Que é o cronograma que estamos todos seguindo, inclusive, por aqui. Maravilha, gente. Ivar vai ficar como nosso convidado, não vai participar da nossa rodada, ele pediu para não participar, mas Ivar está sempre convidado para voltar. Eu agradeço principalmente a você, Ivar, por ter aceito o nosso convite. E a gente volta semana que vem com mais um episódio do Sem Precedentes. Gente, até lá, bom final de semana para todo mundo e boa semana.
Até lá, obrigado. Obrigado. Até mais. Valeu. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.